Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Provimento número 63, de 14 de novembro de 2017. Institui modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito, a serem adotados pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais, e dispõe sobre o reconhecimento voluntário e averbação de paternidade e maternidade socioafetiva do livro A, e sobre o registro de nascimento e emissão de respectiva certidão dos filhos, aviso por reprodução assistida. Também é importante considerar que já estou fazendo aqui a leitura da alteração feita pelo provimento 83/2019, que, portanto, nós não faremos uma gravação específica dele. O Corregedor Nacional de Justiça, usando suas atribuições legais e regimentais e considerando o poder de fiscalização e normatização do Poder Judiciário, os atos praticados por seus órgãos, considerando a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços notariais e de registro, considerando a competência da Corregedoria Nacional de Justiça regulamentar a padronização da certidão de nascimento, casamento e óbito e certidão de inteiro teor, considerando a existência de convênio firmado entre a Associação Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil, e a Receita Federal do Brasil, que viabiliza a integração da Central Nacional de Informações do Registro Civil, CRC, com o Banco de Dados da Receita Federal, considerando a gratuidade da incorporação do número de cadastro de pessoas físicas, CPF, aos documentos de identidade civil da União, dos Estados e do Distrito Federal, e mediante essa integração de dados, a possibilidade de verificação do cumprimento dos requisitos de elegibilidade para a concessão e manutenção dos benefícios sociais pelo órgão concedente, considerando a possibilidade de a naturalidade do cidadão corresponder à do município em que ocorreu o nascimento ou a do município de residência da mãe do registrando, desde que localizado em território nacional, cabendo a opção declarante no ato do registro do nascimento, considerando a possibilidade, no caso de adoção iniciada antes do registro do nascimento, de o declarante optar pela naturalidade do município de residência do adotante na data do registro, considerando a necessidade de constar no assento do casamento a naturalidade dos cônjuges. Tem que ficar considerando, viu, gente? Peraí. Considerando a importância da integração de dados para aumentar a confiabilidade da documentação e diminuir as possibilidades de fraude no país, além de contemplar as fontes primárias de todo e qualquer cidadão concernentes ao nascimento, casamento e óbito, que compõem a base de dados da CRC, considerando o eventual interesse da pessoa física de solicitar, quando da expedição de nascimento atualizada, a averbação de outros documentos de forma a facilitar seu acesso a programas sociais e reunir informações em documento único, considerando o sistema de registro eletrônico que facilita a interoperabilidade de dados, considerando o direito do adotado de acesso irrestrito a todos os procedimentos incidentes da adoção, considerando a existência de regulamentação das corregedorias gerais de justiça dos estados do reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade socioafetiva perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais, considerando a conveniência da edição de normas básicas e uniformes para a realização do registro ou averbação, visando conferir segurança jurídica à paternidade ou à maternidade socioafetiva estabelecida, inclusive no que diz respeito a aspectos sucessórios e patrimoniais, considerando a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da paternidade e maternidade socioafetiva, contemplando os princípios da afetividade e da dignidade da pessoa humana como fundamento da filiação civil, considerando a possibilidade de o parentesco resultar de outra origem que não seja a consanguinidade, e o reconhecimento dos mesmos direitos e qualificações aos filhos havidos ou não na relação de casamento ou por adoção, proibida toda a designação discriminatória relativa à filiação, considerando a possibilidade de reconhecimento voluntário da paternidade para um oficial de registro civil das pessoas naturais e ante o princípio da igualdade jurídica e de filiação, de reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva,
considerando a necessidade de averbação e registro público dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação, considerando o fato de a paternidade socioafetiva declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios, segundo o RE do STF 898-060 Santa Catarina, considerando o previsto no artigo 227, parágrafo 3 da Constituição Federal Brasileira e 1609 do Código Civil, considerando a disposição do provimento CNJ 13, de 3 de setembro de 2010, veio com a resolução do CNJ 175, de 14 de maio de 2013, considerando o reconhecimento de união contígua, pública e duradoura de pessoas do mesmo sexo como família, com eficácia erga omnes e efeito vinculante para toda a administração pública e demais órgãos do Poder Judiciário, considerando a garantia do direito do casamento civil das pessoas do mesmo sexo, considerando as normas éticas para uso de técnica de reprodução assistida, tornando o dispositivo deontológico a ser seguido por todos os médicos brasileiros, considerando a necessidade de uniformização em todo o território nacional do registro de nascimento, da emissão da respectiva certidão para os filhos havidos por técnica de reprodução assistida de casais homoafetivos e heteroafetivos, considerando a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades de serviços notariais de registro, considerando vários pedidos de providência aqui, junto ao CNJ, resolve, seção 1, regras gerais. Artigo 1º. Os modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito a serem adotados pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais em todo o país ficam instituídos na forma dos anexos 1, 2 e 3 desse provimento. Artigo 2º. As certidões de casamento, nascimento e óbito, sem exceção, passarão a consignar a matrícula que identifica o Código Nacional da Serventia, o Código do Acervo, o tipo do serviço prestado, o tipo de livro, o número do livro, o número da folha, o número do termo e o dígito verificador, observados os códigos previstos no anexo 4. Parágrafo 1º. A certidão de inteiro teor requerida pelo adotado deverá dispor sobre todo o conteúdo registral, mas dela não deverá constar a origem biológica, salvo determinação judicial. Parágrafo 2º. A certidão de inteiro teor de natimorto e as relativas aos atos registrados ou transcritas no livro E deverão ser emitidas de acordo com o modelo do anexo 5. Artigo 3º. O campo de registro civil das pessoas naturais incluirá no assento do nascimento em campo próprio a naturalidade do recém-nascido ou a do adotado na hipótese de adoção iniciada antes do registro do nascimento. Parágrafo 1º. O registrando poderá ser cidadão do município em que ocorreu o nascimento ou do município da residência da mãe do nascimento, desde que localizado em território nacional, cabendo ao declarante optar no ato do registro do nascimento. Parágrafo 2º. Os modelos de certidão de nascimento continuarão a consignar em campo próprio o local de nascimento e do registrando, em que corresponderá ao local do parto. Artigo 4º. Certidão de nascimento deverão conter no campo filiação as informações referentes à naturalidade, domicílio e residência atual dos pais do registrando. Artigo 5º. O número da declaração nascido vivo, quando houver, será obrigatoriamente lançado em campo próprio da certidão de nascimento. Artigo 6º. O CPF será obrigatoriamente incluído nas certidões de nascimento, casamento e óbito. Parágrafo 1º. Se o sistema da permissão do CPF estiver indisponível, o registro não será obstado, devendo o oficial averbar sem ônus o número do CPF quando restabelecendo o sistema. Parágrafo 2º. Nos assentos de nascimento, casamento e óbito, lavrados em data anterior à vigência deste provimento,
poderá ser averbado o número do CPF de forma gratuita, bem como anotados o número do DNI, o RG, título de eleitor e outros dados cadastrais públicos relativos à pessoa natural mediante conferência. Parágrafo 3º. A partir da vigência desse provimento, a emissão de segunda vista de nascimento, casamento e óbito dependerá, quando possível, da prévia averbação cadastral do número do CPF no respectivo assento de forma gratuita. Parágrafo 4º. A inclusão de dados cadastrados nos assentos certidões por meio de averbação, anotação, não dispensará a parte interessada de apresentar o documento original quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessária a identificação do portador. Parágrafo 5º. As certidões não necessitarão de quadros pré-definidos, sendo suficientes que os dados sejam preenchidos conforme a disposição prevista nos anexos 1, 2, 3 e 4, e os sistemas para emissão de certidões de que tratam os referidos anexos deverão possuir quadros capazes de adaptar-se ao texto a ser inserido. Artigo 7º. Será incluída no assento do casamento a naturalidade dos cônjuges. Artigo 8º. O oficial de registro civil das pessoas naturais não poderá exigir a identificação do doador de material genético como condição para a lavratura do registro de nascimento da criança gerada mediante técnica de reprodução assistida. Artigo 9º. Os novos modelos deverão ser implementados até o dia 1º de janeiro de 2018 e não devem conter quadros pré-estabelecidos para preenchimento dos nomes dos genitores e progenitores, bem como anotações de cadastro que não estejam averbadas ou anotadas nos respectivos registros. Parágrafo único. As certidões expedidas em modelo diverso até a data de implementação mencionada no caput deste artigo não precisarão ser substituídas e permanecerão válidas por prazo indeterminado. Seção 2 da paternidade socioafetiva. Artigo 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva das pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Parágrafo 1º. O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial nas hipóteses de vício da vontade, fraude e simulação. Parágrafo 2º. Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva de filho dos maiores de 18 anos de idade, independentemente do estado civil. Parágrafo 3º. Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos entre si, nem os ascendentes. Parágrafo 4º. O pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Artigo 10-A. A paternidade ou maternidade socioafetiva deve ser estável e deve estar exteriorizada socialmente. Parágrafo 1º. O registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva mediante apuração objetiva por intermédio de verificação de elementos concretos. Parágrafo 2º. O requerente demonstrará afetividade por todos os meios em direito admitidos, bem como por documentos, tais como apontamento escolar com o responsável ou representante do aluno, inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência, registro oficial de quem reside na mesma unidade domiciliar, vínculo conjugalidade, casamento ou união estável com ascendente biológico, inscrição como dependente do requerente das associativas, fotografia e celebrações relevantes, declaração de testemunhas com firma reconhecida. Parágrafo 3º. A ausência de documentos não impede o registro, desde que é justificada a impossibilidade. No entanto, o registrador deverá atestar como apurou o vínculo socioafetivo. Parágrafo 4º. Os documentos colhidos na apuração do vínculo socioafetivo deverão ser arquivados pelo registrador, originais ou cópias juntamente com o requerimento. Artigo 11. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva será processado perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, ainda que diverso daquele que foi levado ao assento, mediante exibição de documento oficial de identificação, com foto requerente da certidão de nascimento do filho, ambos em original e cópia, sem constar do traslado
menção à origem da filiação. Parágrafo 1º. O registrador deverá proceder à minuciosa verificação da identidade do requerente, mediante coleta, em termo próprio, por escrito particular, conforme o modelo constando no anexo 6 de sua qualificação e assinatura, além de proceder à rigorosa conferência de documentos pessoais. Parágrafo 2º. O registrador, ao conferir original, manterá em arquivo cópias do documento de identificação do requerente, juntamente com o termo assinado. Parágrafo 3º. Constando do termo, além dos dados do requerente, os dados do campo filiação e do filho que constam no registro, devendo o registrador colher a assinatura do pai e da mãe do reconhecido, caso este seja menor. Parágrafo 4º. Se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento. Parágrafo 5º. A coleta da anuência, tanto do pai quanto da mãe, e do filho maior de 12 anos, deverá ser feita pessoalmente pelo oficial civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado. Parágrafo 6º. Na falta da mãe ou do pai do menor, na impossibilidade de manifestação válida destes ou do filho, quando exigido, o caso é apresentado ao juiz competente nos termos da legislação local. Parágrafo 7º. Serão observadas as regras da tomada de decisão apoiada quando o procedimento envolver a participação de pessoa com deficiência. Parágrafo 8º. O reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva poderá ocorrer por meio de documento público ou particular de disposição de última vontade, desde que seguidos os demais trâmites previstos neste provimento. Parágrafo 9º. Atendidos os requisitos para reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do Ministério Público para parecer. Inciso 1. O registro da paternidade ou maternidade socioafetiva será realizado pelo registrador após o parecer favorável do Ministério Público. Inciso 2. Se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá ao registro da paternidade ou maternidade socioafetiva e comunicará o ocorrido ao requerente, arquivando-se o expediente. Inciso 3. Eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao juízo competente para dirimi-la. Artigo 12. Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício da vontade, simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, o registrador fundamentará a recusa, não praticará o ato e encaminhará o pedido ao juiz competente nos termos da legislação local. Artigo 13. A discussão judicial sobre o reconhecimento da paternidade ou de procedimento de adoção obstará o reconhecimento da filiação pela sistemática estabelecida neste provimento. Parágrafo único. O requerente deverá declarar o desconhecimento da existência de processo judicial em que se discuta a filiação do reconhecendo, sob pena de incorrer em ilícito civil e penal. Artigo 14. O reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais ou de 2 mães no campo de filiação do assento de nascimento. Parágrafo 1º. Somente permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno. Parágrafo 2º. A inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via judicial. Artigo 15. O reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva não obstaculizará a discussão judicial sobre a verdade biológica. Seção 3 da reprodução assistida, artigo 16. O assento de nascimento de filho havido por técnicas de reprodução assistida será inscrito no livro A, independentemente de prévia autorização judicial e observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante o comparecimento de ambos os pais, munidos de documentação exigida por este provimento. Parágrafo 1º. Se os pais forem casados ou conviverem em união estável, poderá somente um deles comparecer no ato de registro, desde que apresente a documentação referida no artigo 17, inciso 3 deste provimento. Parágrafo 2º. No caso de filhos de casais homoafetivos, o auxílio de nascimento deverá ser adequado para que constem os nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto à ascendência paterna ou materna.
Artigo 17. Será indispensável para fim de registro e de emissão da certidão de nascimento a apresentação dos seguintes documentos. Inciso 1, declaração do nascido vivo. Inciso 2, declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome dos beneficiários. Inciso 3, certidão de nascimento, certidão de conversão da união estável em casamento, escritura pública de união estável ou sentença que foi reconhecida a união estável do casal. Parágrafo 1º. Na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente, informado na declaração do nascido vivo, devendo ser apresentado termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de reprodução assistida pós-mortem, além dos documentos elencados nos incisos do caput deste artigo, conforme o caso, deverá ser apresentado o termo de autorização prévia específica do falecido ou falecida para uso do material biológico preservado, lavrado por instrumento público ou particular com firma reconhecida. Parágrafo 3º. O reconhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou doadora e o filho gerado, por meio de reprodução assistida. Artigo 18. Será vedada aos oficiais registradores a recusa ao registro de nascimento e a emissão da respectiva certidão de filhos havidos por técnica de reprodução assistida nos termos deste provimento. Parágrafo 1º. A recusa prevista no caput deverá ser comunicada ao juiz competente nos termos da legislação local para providências disciplinares cabíveis. Parágrafo 2º. Todos os documentos referidos no artigo 17 deste provimento deverão permanecer arquivados no ofício em que foi lavrado o registro civil. Artigo 19. Os registradores, para os fins do presente provimento, deverão observar as normas legais referentes à gratuidade dos atos. Seção 4. Das disposições finais. Artigo 20. Revogam-se os provimentos do CNJ número 2 e 3, 27 de abril de 2009 e 52 de 4 de março de 2016. Artigo 21. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação. Ministro João Otávio de Noronha, Corregedor Nacional de Justiça.